Olha só, a eleição presidencial de 2026 no Brasil apresenta um paradoxo que é, no mínimo, fascinante. E é exatamente isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Jair Bolsonaro está legalmente impedido de concorrer, mas, de alguma forma, sua influência parece mais forte do que nunca. Como assim? Vamos mergulhar nessa análise para entender. A chave para entender todo esse cenário é que, mesmo inelegível, o poder de Bolsonaro não desapareceu. Ele só mudou de lugar. Agora vem de uma fonte diferente, a sua capacidade de influenciar e de transferir um caminhão de votos. E isso nos leva a um termo que é a cara da política brasileira, o grande cabo eleitoral. É exatamente esse o papel que Bolsonaro está desempenhando hoje. Ele pode até não estar na cédula, mas a sua bênção, essa pode definir quem vai estar lá. Então, como ele faz isso? A estratégia dele para se manter no centro do jogo político se baseia em 3 frentes de poder bem definidas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Ok, as 3 frentes são estas. Primeiro, a sucessão familiar. Segundo, o poder de veto sobre outros candidatos da direita. E terceiro, um tipo de capital político bem particular, com o piso muito alto, mas um teto meio baixo. Já explico o que isso quer dizer. A primeira frente, o chamado Plano A, é a mais direta de todas, a sucessão familiar. A grande aposta é em seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Para muitos aliados, ter o nome Bolsonaro na disputa é simplesmente crucial para manter a base engajada e com toda aquela energia. Agora, a segunda frente é o poder de veto. Pensa bem, nomes de peso como Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, todos eles sabem que precisam do apoio dele. E Bolsonaro, claro, joga com isso. Ele já sinalizou que só vai dar seu endosso lá no final, o que o mantém no centro de todas as atenções e negociações. E aqui vem o terceiro pilar, que talvez seja o mais complexo. O capital político de Bolsonaro é uma faca de 2 gumes. Ele tem um piso alto, ou seja, uma base super fiel que já garante uma largada forte para qualquer candidato que ele apoie, mas, ao mesmo tempo, tem um teto baixo por causa da alta rejeição que seu estilo político gera entre eleitores de centro. E isso, num segundo turno, é um problemão. Beleza, com esse cenário todo na mesa, como é que a direita está se organizando? Se a gente olhar de longe, pode até parecer uma coisa fragmentada, mas o objetivo final é um só e está bem claro. No primeiro turno, a ideia é ter o que eles chamam de múltiplos púlpitos, ou seja, vários candidatos, cada um falando para um nicho diferente do eleitorado de direita. Essa fragmentação não é vista como fraqueza, não. É uma tática para ampliar a mensagem o máximo possível. E o campo de possíveis candidatos, olha, está cheio. Tem o Flávio Bolsonaro, posicionado como o herdeiro, o Tarcísio de Freitas com o perfil de o tecnocrata, e uma série de governadores fortes como Caiado, Zema e Ratinho Júnior, cada um buscando seu espaço nesse tabuleiro. Mas a estratégia se amarra mesmo é no segundo turno. Aqui o plano é bem claro, um pacto anti-PT. Não importa quem avance, a ordem é unir todas as forças da direita e do centro para tentar derrotar o candidato do governo. Certo, essa é a estratégia no papel. Mas e na prática? Como ela se reflete nos números? Vamos dar uma olhada no que as pesquisas estão dizendo. Antes, só um conceito rápido que é super importante: empate técnico. Quando a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro da pesquisa, não dá para afirmar quem está na frente. Estatisticamente, eles estão empatados. E os números já refletem essa estratégia. Quando as pesquisas testam o plano A com Flávio Bolsonaro, o resultado é um empate técnico com Lula num eventual segundo turno. Isso mostra a força impressionante da transferência de votos do pai. Com Tarcísio de Freitas, o cenário é bem parecido. Várias pesquisas colocam ele em empate técnico, consolidando seu nome como muito competitivo. No entanto, outros institutos, como o Datafolha, ainda mostram Lula com uma vantagem mais confortável. Então, existe uma variação. E o poder do sobrenome não para por aí. Olha só que interessante, mesmo quando o nome de Michele Bolsonaro é testado, ela alcança cerca de 41% das intenções de voto contra Lula. Isso só reforça que a marca Bolsonaro por si só já é um capital político gigantesco. Então, o plano parece sólido e os números são competitivos. Mas a gente sabe, política nunca é tão simples assim. Existem desafios bem significativos para que essa frente unida realmente funcione. Vários obstáculos podem aparecer no caminho. O apoio tardio de Bolsonaro, por exemplo, pode gerar muita instabilidade.
Disputas internas entre partidos podem reaparecer. Partidos importantes, como republicanos, estão divididos. E, claro, transformar governadores populares em seus estados em candidatos nacionais é sempre um desafio enorme. No entanto, o ponto crucial é este: o cenário está extremamente competitivo. Segundo análises, a vantagem de Lula neste começo de ciclo eleitoral é a menor desde 2010. Isso prepara o terreno para uma disputa que promete ser muito, mas muito acirrada. E isso tudo nos deixa com a pergunta final. Essa estratégia de fragmentar no primeiro turno para unificar no segundo é um golpe de mestre, ou será que as disputas internas e o poder centralizador de Bolsonaro vão acabar implodindo o plano, beneficiando seus adversários? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro político do Brasil.